Nós prometemos e trouxemos para vocês conhecerem melhor o professor Dr. Paulo Nasser, presidente da Aberj e grande mestre na nossa ECA, querida Escola de Comunicações e Artes da USP de São Paulo. Obrigado, Paulo, de você vir aqui partilhar um pouquinho da sua experiência com os jovens que nos assistem. Muito obrigado. O que você poderia dizer dos rumos atuais da comunicação em geral e depois, em particular, na sua área de atuação? Comunicação hoje, ela está centrada no que eu chamo de antropologia do smartphone. Tá? O que significa isso? Toda comunicação hoje, ela tem o seu centro de consumo, de produção e de circulação daquilo que é produzido nessa tabuinha que que todos nós temos hoje nas mãos, nos bolsos, né, na nossa vida cotidiana. Então, o que significa isso? Significa que a comunicação hoje, ela pode ser produzida e é produzida no limite por qualquer pessoa hoje. Radicalmente, nós poderíamos dizer que todos são comunicadores hoje. Tá? E a comunicação, nesse ambiente, ela é o elemento mais importante em algo que é importantíssimo para qualquer organização, que se chama relacionamento. E aí, poderíamos até colocar no plural, na cadeia de relacionamentos. Tá? Então, a comunicação hoje ela tem que ser vista de pé a pé, do porteiro ao presidente de qualquer empresa ou instituição, né? Porque essa comunicação, sendo bem feita, né, ela pode gerar relacionamentos excelentes que produzem muito valor para qualquer organização e o contrário disso. Né? Se essa comunicação não for bem feita, ela destrói valor. Né? E a gente pode até depois citar exemplos disso. E, Paulo, nossa escola não é superada, anacrônica, nesse sentido em que prevalece aquele modelo Magister Dixit, professor fala, aluno ouve. Você acha que isso é uma comunicação eficiente? Não, não é eficiente, não é eficaz. Né? Por quê? Porque a escola, muitas vezes, ela ainda é vista só como um fim. Né? E a escola é óbvio, ela pode ser fim também, mas ela tem que ser também meio. Né? E quando a gente está falando em comunicação, a gente tem que pensar no pragmatismo da comunicação também. Né? Porque a comunicação hoje, no ambiente de uma sociedade como a nossa, que é uma sociedade com bolsões de pobreza, com polarizações, com uma série de questões, né? Ligadas a campos importantes. Né? Vou dar um exemplo só. Hoje, a questão do coronavírus. Né? Olha como que a comunicação é importante para gerar, de repente, hábitos de higiene, né? O simples hábito de lavar as mãos, por exemplo, né? Coibindo isso e tal. Então, o que a gente tem que pensar aí, por exemplo, no pragmatismo, quer dizer, ao ensinar comunicação, eu discutir comunicação, eu tenho que ver se, de repente, essa comunicação ela está tendo efeito nessas relações e fatos do cotidiano, né? Então, a escola hoje ela tem que acompanhar isso. E entender também que as fontes de conhecimento hoje, elas estão espalhadas pelo mundo. Né? Aí a gente volta naquela, vamos dizer, no famoso smartphone, quer dizer, o smartphone aí como um símbolo do que está acontecendo, que é a possibilidade de todas as pessoas e todas as organizações produzirem conteúdos. O Paulo, eu sempre tive uma grande admiração pela ECA, porque eu achei assim que ela era um nicho de evolução transformadora, uma usina de criatividade. Ela continua assim? Continua. É uma escola com mais de 50 anos. Recentemente completou seus 50 anos. Ela é pioneira no campo da comunicação, inclusive no campo da formação de mestres e doutores. Né? E a ECA, na realidade, é uma constelação de escolas. Sim. Então, ali a gente tem, vamos pegar algo que as pessoas diariamente convivem com produções, com, vamos dizer, formações ecanas, que é, por exemplo, a indústria audiovisual do país. Sim.
Então você tem inúmeros atores, diretores de grandes novelas, de cinema, etc., que saíram da nossa escola. Na área da produção de livros, na área editorial, né? Hoje, na área da indústria da informação, né? Então a gente tem uma escola ali dentro que está trabalhando as questões da revolução digital, né? A minha escola em particular, que é a Escola de Relações Públicas, Publicidade, né? E Turismo, também é uma escola que está hoje pensando, né? Como transitar dentro dessa revolução e etc. E é aquela história. Muitas vezes, quando se fala na Escola de Comunicações e Artes, né, de forma ampla, né, as pessoas muitas vezes olham aqui e dizem, lá é o antro dos rebeldes, etc. E toda vez que eu me encontro, né, eu tenho uma relação com alguém que tem esse pensamento, principalmente às vezes o motorista de Uber, de táxi, sim, que nos leva lá, fala assim, você tem aí 15, 20 minutos para você andar pelos corredores da escola, porque é uma escola assim, organizada, né, e que vai totalmente contra aquela ideia de que é uma escola pública hoje, é uma escola pichada, suja e etc. Então é uma escola que eu convido todos a visitar. Eu sou, inclusive, o embaixador disso. Que maravilha. Se precisarem conhecer a escola, entre em contato comigo, eu vou para... Olha aí, ele está fazendo um convite e os jovens aí vão se manifestar, vão interagir e a gente vai lá visitar. Que bom, que ótimo. E fala um pouquinho da Berge, como é que você chegou a ser presidente, a sua intimidade com a Berge sempre é muito antiga, como é que você chegou lá? A minha atividade é uma atividade, vamos dizer, que teve metamorfoses, tá? Pense na lagarta que virou borboleta, tá? Então eu sou desde da pré-lagarta, lagarta e virei borboleta e agora sei lá o que eu vou virar, né? Eu estou numa fase agora, vamos dizer, de muita maturidade em relação à questão da Berge. Maravilha. Em 1995 eu publiquei um livro chamado O que é Comunicação Empresarial. É um livro que foi meu passaporte para a área, é um livro que a tiragem deles, as tiragens são impressionantes. Que beleza. Né? São mais de, eu diria, quase 150 mil exemplares. Que maravilha. É um livrinho daquela coleção chamada Primeiros Passos, sei, da editora Brasiliense. Então, o que aconteceu? O livro acabou me levando para dentro da Berge. Então, eu comecei na Berge como secretário executivo, na gestão do Rui Altenfelder, que era o nosso presidente na época, né? E fui, paralelamente a isso também, né, fazendo toda uma formação acadêmica dentro da Universidade de São Paulo, onde comecei como professor mestre, hoje sou professor titular, então já fiz todo o... Sempre na ECA? Sempre na ECA, né? E também, é óbvio, com convivências com outros centros de pesquisa, né? Eu fiz o meu pós-doutorado em Milão, fiz até então fui pesquisador da British Academy, né, lá pela Universidade de Liverpool. Então fui fazendo uma carreira juntando o campo profissional e científico, né? E isso acabou sendo importante também para a nossa área, no sentido de mostrar, olha gente, a prática é importante, mas a prática orientada por uma boa teoria ou por boas teorias, melhor ainda. Claro. Né? A Berge, ela era uma associação que, hoje com 53 anos, ela foi se transformando no sentido de cada vez mais se profissionalizar também, né? Acompanhar os tempos, porque ela começa lá em 1967 como Associação Brasileira dos Editores de Revistas e Jornais de Empresa. Né? Ora, se ela tivesse ainda com esse tipo de posicionamento, ela teria desaparecido. Verdade. Né? Porque hoje, na nossa comunidade, onde a gente tem praticamente hoje mais das 500 maiores empresas do país atuando dentro da Berge, nós temos hoje a participação nessa comunidade eu diria, das pessoas que estão entrando nas áreas comunicacionais, até os CEO das grandes organizações. Então, por que isso? Porque uma atividade que era baseada na edição de jornais e revistas e boletins, hoje ganhou essa abrangência de falar com todos os públicos estratégicos,
por meio de todas as formas comunicacionais e comportamentais também. Maravilha. E a Berge, ela dissemina esse conhecimento, ela realiza cursos? A Berge ela tem uma atividade fortíssima em advocacy da área. Então, assim, é da defesa da comunicação, né, e dos comunicadores. E quando a gente fala comunicadores, todas as pessoas que hoje trabalham, né, com essa área, né, com essas práticas. Eu diria até para você, como informação, que a gente tem pesquisas que hoje, nas direções de comunicação, as pessoas têm de 2 a 3 formações profissionais. Puxa, que né? beleza. Hein? Muitas vezes vem da área de comunicação e adiciona um mestrado, um doutorado em administração, ou vem de uma área dura, né? E adiciona também os conhecimentos comunicacionais e também trabalha isso em equipe, né? Além, por exemplo, dessa defesa da comunicação, a Berge tem um braço educacional muito forte, tradicional, de 53 anos. Então, desde cursos rápidos até um MBA e também cursos internacionais com instituições do exterior, né? Então, a gente tem esse foco na carreira, na formação, na disseminação da cultura comunicacional muito forte dentro da Berge, né? E é óbvio também ações, né, ligadas aí a essa disseminação, né, aí fóruns, congressos e etc. Né? O governo, de qualquer forma, participa, ele absorve aquilo que a Berge produz ou não? A Berge é uma associação não partidária, tá? Ela não é ligada a governos, Sim. Né? Até porque hoje uma barreira grande para que, vamos dizer, para que as organizações participem nesses ajustes de compliance, é que não tem, vamos dizer, ligações partidárias. É óbvio que a Berge discute os grandes temas hoje que afetam a sociedade, como sustentabilidade, governança, né? As questões sociais, etc., que os fundos internacionais de investimento executivo chamam de ESG, né? Environment, Social e Governance, né? Agora, o que acontece? A Berge ela se preocupa muito hoje com a questão da comunicação pública. Tá? Por quê? Nós pregamos, né, e quando fala nós, é o corpo de associados, que a comunicação pública seja mais republicana. Sim, transparente, republicana. Que seja uma comunicação basicamente de Estado. Tá? Então, por exemplo, a comunicação de serviços nesse âmbito é uma comunicação fundamental. A gente se espelha muito, né, nas experiências, por exemplo, da Inglaterra, onde a comunicação pública tem um viés republicano e de Estado muito grande, né? Então, nós temos, inclusive, ações voltadas para os nossos associados, e são muitos que são instituições de Estado, né? E que precisam hoje discutir essas questões comunicacionais. Bom, Paulo, uma questão que a mim me sensibiliza muito, assim, nós somos, e falamos durante o tempo todo que nós somos conectados, permanentemente plugados e tal. Entretanto, há um crescimento da ansiedade, da depressão, do estresse, né? Essa solidão compartilhada é de algum modo encarada pela Berge ou não? Não, sem dúvida, porque é óbvio que uma interface importante da comunicação hoje, a comunicação é uma área de interface. Né? Então a gente não pode falar de comunicação sem pensar em interfaces poderosas como a administração, né? Como a área do direito, da sociologia, da antropologia e etc. E uma das interfaces é a psicologia, inclusive psicologia social. Né? Então o que a gente tem visto hoje? Que a comunicação, por exemplo, no excesso ou na falta, ela tem consequências ligadas à psique. Tá? Então, isso o Marshall McLuhan, né, um grande teórico dos anos 60, né, mas um visionário, ele dizia que quando você tem pouca informação, você pode levar as pessoas à alucinação. Imagina, então, uma notícia no aeroporto de que um avião caiu e as pessoas esperando os seus familiares, etc. E essa informação chega de forma tão genérica. O pânico que isso pode causar. E também
o contrário disso, que é excesso de informação pode levar, né, de repente, à catatonia. Né? Mas a informação bem dosada pode levar que as pessoas se tranquilizem, né? Em mudanças organizacionais, nas aquisições de uma empresa por outra, né? Você me fez lembrar que em 1939 o Orson Welles fez aquele programa terrível, né? Que Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos, que os americanos pensaram que Nova York estava sendo invadida, tal, e houve trágicas consequências, claro, né? Sem dúvida. Hoje esse alcance seria muito maior, né? Quando você vê que instantaneamente você está vendo todas as partes do mundo, né? Mas você falou uma coisa interessante, que é a questão do equilíbrio. Como é que uma organização que tem assim os seus objetivos específicos, né, alguma coisa corporativa, poderia fazer uma comunicação que não parecesse um mero marketing, uma coisa que subestimasse a inteligência do destinatário? Nós temos receita para isso? Como você sabe que eu fujo de receitas, mas dos antídotos disso é você ter uma comunicação profissional, tá? Uma comunicação que esteja inserida já no âmbito da política da organização, e aí volta lá no Aristóteles, porque dizia que a comunicação, que a política que organiza a cidade, a polis, tá? Então, na hora que você está desenhando uma política de uma organização, seja empresa ou instituição, você já tem que pensar na comunicação. E não só pensar que a comunicação só está no âmbito da ação ou do planejamento, tá? A comunicação está no GPS da organização, tá? Então, quando você já desenha a organização, a comunicação nesse âmbito, né, você tem ali profissionais que podem te ajudar a sensoriar, né, o ambiente social, um determinado contexto, uma determinada especificidade, um determinado risco, né, agir numa determinada crise, porque todas as empresas vão ter, ou instituições vão ter crises no seu cotidiano. Tá? Então, a comunicação hoje, ela não pode ser vista como algo exótico, ela está no centro do negócio. A comunicação hoje está na alma do negócio. Né? Então, hoje, nós estamos numa realidade que não se admite analfabetos em comunicação, né? Seja onde essas pessoas atuem, seja em qualquer âmbito que elas atuem. Olha, isso é muito importante para nós que trabalhamos com o público e para o registrador. É um público cativo, né? O registrador de imóveis tem um monopólio daquela circunscrição territorial. As pessoas que necessitam precisam recorrer ali à delegação. E tratar bem, se comunicar bem, ser transparente, facilitar a vida das pessoas é alguma coisa fundamental, né, Paulo? Sem dúvida. Mas eu fico muito feliz e acho que foi muito importante essa sua presença aqui conosco, tão simpática, ser um excelente comunicador. Eu só pediria para você deixar uma mensagem, a maior parte são os jovens, né? O que você diria para um jovem que vai enfrentar aí todos os desafios da quarta revolução industrial, por inesperado, né, Paulo? Que a gente não sabe o que vai ser amanhã. Que entendam o valor da comunicação dentro do conceito de relacionamentos, dentro da atividade relacional. Né? Com certeza, isso vai ser um motor, né, para a evolução das carreiras desses jovens. Né? Hoje, você com certeza, em qualquer momento, né, de oportunidade, de uma oportunidade profissional, com certeza aquele que está te avaliando ou que te vai avaliar, vai te avaliar do ponto de vista comunicacional e relacional. Muito bom. Estivemos com o professor Dr. Paulo Nasser, presidente da Berge, professor da ECA e, além de tudo, um pensador à frente de seu tempo. Obrigado, Paulo. Obrigado.